Olá, meus queridos irmãos, graça e paz. Queria começar essa pequena reflexão nessa noite, falando com você sobre um tema que a gente explora de vez em quando na igreja. E o livro de Jonas é um livro muito interessante porque todo o mundo cristão conhece a história do profeta que foi engolido pela baleia, pelo grande peixe, como está narrado no livro de Jonas. Mas para além dessa história, eu queria conversar, na verdade, refletir com você. Você está percebendo que a reunião hoje é um pouco diferente da habitual, né? Nós estamos numa transmissão online e as coisas hoje estão um pouquinho diferentes, mas não sem importância. Estão apenas diferentes, mas estão dentro daquilo que foi planejado, daquilo que foi estabelecido pelo Senhor, de você participar e receber no seu coração uma palavra, uma reflexão que pode te ajudar a viver melhor, a conhecer o seu próprio coração, entender algumas coisas que estão acontecendo na sua vida e também perceber, talvez de uma forma mais clara, a vontade de Deus para a sua vida. Uma das coisas que a gente precisa, antes de ler o texto sagrado, deixar bem claro é que Deus não se amolda, não se conforma à nossa vida. Nós é que nos amoldamos à vontade de Deus. E esse tem sido talvez um dos maiores desafios da vida cristã. De fato, conhecer e se envolver com a vontade de Deus, discernir a vontade de Deus, deixar de lado a nossa vontade, os nossos desejos, os nossos costumes e assumir de uma forma definitiva a nossa posição de servos de Deus, de filhos obedientes e, de fato, nos amoldarmos, nos adequarmos à vontade de Deus. O Rick Warren falou uma vez no seu livro que a vontade de Deus é como uma onda, né? A gente precisa surfar nela. Então é a gente que pega a onda, né? A gente que é levado pela onda. E a vontade de Deus é exatamente assim. É como uma onda que está passando e a gente precisa entrar nela para que a gente possa ser conduzido por ela. Então, esse tem sido um grande desafio para a maioria das pessoas, a maioria dos irmãos aqui na igreja. Mas esse vídeo ele vai para além dessa igreja. Então, certamente há outras pessoas que estão vendo, assistindo esse vídeo e eu queria muito que você prestasse atenção naquilo que vai ser falado, dito aqui, porque Deus deixou para nós uma incumbência importante, talvez não igual a que deixou para Jonas, na mesma especificidade, mas uma incumbência muito parecida, sabe, a qual ele deixou para Jonas. E lá em Mateus, as últimas palavras de Jesus, Mateus 28, 19 a 20, diz assim: portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a observar todas as coisas que eu vos tenho mandado, ordenado, deixado. E eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Então, Jonas foi direcionado para uma cidade, para pregar numa cidade, conclamar um jejum, chamar o povo ao arrependimento. E nós também somos designados, né? Nós somos comissionados a pregar o Evangelho para as pessoas que também estão nas mesmas condições daquelas pessoas da cidade de Nínive, estão completamente perdidas. Então, chega um momento que a nossa vida ela precisa responder ao chamado de Deus. Deus tem, de fato, um chamado para cada um de nós. Esse chamado ele é comum a muitos de nós, a todos nós, na verdade,
mas cada um dentro da sua especificidade, como Jonas teve um chamado específico para Nínive, talvez você tenha para a sua vizinhança, eu acredito nisso, para a sua família, com certeza, para os seus amigos, para o seu trabalho. Então, nós temos esse chamado, sabe? Havia detalhes muito específicos no chamado de Nínive, porque ali tinha uma situação muito pontual, mas no final das contas, né, tudo gira em torno da salvação. E da mesma forma que Jonas foi a Nínive conclamar um jejum para que eles pudessem ser salvos, foi falar, na verdade, chamá-los ao arrependimento, porque o Senhor tinha direcionado isso. Nós também temos esse desafio, chamar as pessoas ao arrependimento, de alguma forma tentar ajudá-las a viver uma vida diferente, sair dessa vida louca, mundana, sabe, pervertida, essa vida tão afastada, tão vazia, tão distante de Deus, né? Então, Jonas é para nós uma referência importante, e eu queria compartilhar com você algumas coisas para que Deus mesmo pudesse falar ao seu coração nessa noite. E lá em Jonas, capítulo 1, diz assim, né? A palavra do Senhor veio a Jonas, filho de Amitai, com esta ordem: vá depressa à grande cidade de Nínive e pregue contra ela, porque a sua maldade subiu até a minha presença. Mas Jonas fugiu da presença do Senhor, dirigindo-se para Tarsis, desceu à cidade de Jope, onde encontrou um navio que se destinava àquele porto. Depois de pagar a passagem, embarcou para Tarsis para fugir do Senhor. O Senhor, porém, fez soprar um vento sobre o mar, um vento forte, e caiu uma tempestade tão violenta que o barco ameaçava arrebentar-se. Todos os marinheiros ficaram com medo e cada um clamava ao seu próprio Deus, e atiraram as cargas ao mar para tentar salvar o navio, né? Torná-lo mais leve. Enquanto isso, Jonas, que tinha descido ao porão a se deitar, dormia profundamente. O capitão dirigiu-se a ele e disse: como você pode ficar aí dormindo? Levante-se, clame ao seu Deus. Talvez ele tenha piedade de nós e não morramos. Então, é a segunda vez que Jonas é desafiado a clamar, né? Então os marinheiros combinaram entre si o seguinte: vamos lançar sortes para descobrir quem é o responsável por essa desgraça que se abateu sobre nós. E lançaram sortes, e obviamente a sorte caiu sobre Jonas. Por isso lhe perguntaram: diga-nos, quem é o responsável por essa calamidade? Qual é a sua profissão? De onde você vem? Qual é a sua terra? A que povo você pertence? E ele respondeu: eu sou homem hebreu, adorador do Senhor, o Deus dos céus, que fez o mar e a terra. Então os homens ficaram apavorados e perguntaram: o que foi que você fez? Pois sabiam que Jonas estava fugindo do Senhor, porque eles já lhes tinha dito. Visto que o mar estava cada vez mais agitado, eles lhe perguntaram: o que devemos fazer com você para que o mar se acalme? Respondeu ele: peguem-me e joguem-me ao mar, e ele se acalmará. Pois eu sei que é por minha causa que esta violenta tempestade caiu sobre vocês. Ao invés disso, os homens se esforçaram ao máximo para remar de volta à terra, mas não conseguiram, porque o mar tinha ficado ainda mais violento. Eles clamaram ao Senhor: Senhor, nós suplicamos, não nos deixe morrer por tirarmos a vida deste homem. Não caia sobre nós a culpa de matar um inocente, porque tu, ó Senhor, fizeste o que desejavas.
Em seguida pegaram Jonas e o lançaram ao mar, enfurecido, e este se aquietou. Tomados de grande temor ao Senhor, os homens lhe ofereceram um sacrifício e se comprometeram por meio de votos. O Senhor fez com que um grande peixe engolisse Jonas, e ele ficou dentro do peixe 3 dias e 3 noites. Pai, no nome de Jesus, esta é a tua palavra, e eu oro ao Senhor que o Senhor coloque bem dentro do nosso coração clareza, discernimento, revelação, paz no nosso coração, a fim de que a gente possa receber no nosso coração a tua palavra, a tua direção. Abra os nossos olhos, abra os olhos do nosso entendimento. Eu queria pedir ao Senhor nessa noite que o Senhor possa acessar cada coração que está envolvido, que está participando dessa live, dessa transmissão, e que o Senhor possa, de fato, de uma forma muito especial, envolver essa pessoa com os seus laços de amor, com os seus laços de misericórdia. Talvez sejam pessoas angustiadas, aflitas, pensando em desistir da própria vida, em abandonar tudo, em largar tudo, e o Senhor então agora tem o seu momento para ministrar no coração do teu povo, em nome de Jesus. Gera em nós um senso de propósito, de discernimento, de direção para a nossa vida, a fim de que nós agrademos ao Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém. Nossa conversa hoje gira em torno dessa postura, dessa atitude de Jonas, que é muito comum na vida das pessoas, né? Nós estamos inseridos num contexto de mundo, talvez um dos contextos mais difíceis da nossa geração. As pessoas, elas a todo instante são motivadas, são direcionadas, estimuladas a fazer a sua vontade, a seguir o seu caminho, a olhar para dentro de si e contemplar e vislumbrar os desejos do seu coração e correr atrás dos seus sonhos. Tudo que nós vemos hoje gira em torno disso, estimula uma vida centrada no homem, né? Antropocêntrica. E nós sabemos que nenhuma vida centrada em nós mesmos, na nossa própria vontade, nos nossos próprios desejos, na nossa própria ambição, tem alguma chance de dar certo, né? O grande sonho das pessoas, na verdade, é, de alguma forma, ser útil, cumprir o seu propósito nesse mundo. Às vezes a gente vive, sabe, com um vazio tão grande dentro do coração, e a gente se pergunta: que vazio é esse? Que espaço é esse? Que coisa é essa que muitas vezes se apodera do nosso coração? Que sentimento horrível, ruim é esse, que traz muitas vezes uma angústia, às vezes até uma depressão, até um sentimento de horror dentro de nós, porque a gente muitas vezes não entendeu ainda o grande projeto de Deus, o grande plano de Deus, né, para nossas vidas. E tudo que tem sentido para nós tem a ver com relacionamentos. Tudo que é especial para nós, tudo que é bom para nós, tem a ver com esse ambiente que Deus criou para nós, de unidade, de comunhão, de amizade, onde a gente se envolve com a vida das pessoas. Eu conheço algumas pessoas que têm muitas dificuldades de se relacionar, são pessoas que sofrem com isso porque elas de alguma forma tentam, né, viver as suas vidas dentro do seu mundo, dentro do seu contexto de vida, com medo, né, de tudo, de todos,
Tem gente que nem sai de casa às vezes. Tudo que quer, pede, compra, né? Pelos canais de delivery que tem hoje, e de uma certa forma se isolou dentro da sua ilha, dentro da sua casa. E eu digo que não há forma de uma pessoa ser feliz, ser bem-sucedida assim, dentro de uma redoma, de uma bolha, né? Porque nós fomos criados para relacionamentos. Nós fomos criados para viver, para conviver, né? Para se relacionar de uma forma saudável com as pessoas, e isso é tão especial. Deus ele foi tão sábio em estabelecer os vínculos, os relacionamentos, que são esses mesmos relacionamentos que muitas vezes nos provam, nos confrontam, que nos desafia. Às vezes alguns nos machucam, mas eu digo sempre, como a gente vai aprender a perdoar se alguém não nos ferir, né? Então, até nesse sentido, Deus também está trabalhando, está por trás, tirando algo bom das dificuldades, dos problemas, das feridas, daqueles relacionamentos que nós entendemos que não são tão bons e que não nos fizeram tão bem assim. Então, até ali, Deus está tirando algo bom dali, porque a gente também pode exercitar princípios, pode exercitar valores espirituais, atitudes que de outra forma nós não teríamos, nós não seríamos fortalecidos se tudo ocorresse às mil maravilhas na nossa vida. Então, na verdade, Deus foi tão sábio em criar os relacionamentos, que os mesmos relacionamentos que criam, né, essa gama esse turbilhão de coisas na nossa vida, são os relacionamentos que nos curam também. Como é bom ter relacionamentos saudáveis, como é bom a gente andar com pessoas que estão no mesmo processo que a gente, na mesma jornada, na mesma caminhada de crescimento espiritual. Como é bom servir as pessoas, como é bom fazer parte de um corpo, de uma igreja, de uma família. A gente tem família, nós temos amigos, irmãos, parentes, a gente se relaciona. Como é bom ter uma família, como é bom a gente amar as pessoas e exercitar o fruto do Espírito, né? Então, quando eu penso na vida de Jonas, eu penso muito na minha vida, primeiramente, porque quando eu olho para mim, eu penso o seguinte: se eu não tivesse tido as orientações, os conselhos, o treinamento, a direção que Deus permitiu que eu tivesse desde a minha tenridade, pais muito firmes, pais sérios que me amaram, que me disciplinaram, e depois, na vida adulta, líderes e pessoas que influenciaram a minha vida e que ainda hoje influenciam, como, né, o meu pastor, o pastor Carlos Alberto. Eu não ando sozinho. As coisas que eu faço aqui na igreja, eu busco orientação, busco direção. Andar sozinho é ruim. Ele mesmo, o pastor Carlos Alberto, fala muito bem isso, né? Quem anda sozinho ou caiu ou vai cair. Aquele que se isola busca os seus próprios interesses e atenta contra a verdadeira sabedoria. Então a gente pensa assim, é tão bom a gente receber, né? Estar debaixo de uma relação, de relacionamentos que funcionam meio que coberturas para a gente, né? De você ter alguém mais velho, um orientador, ao mesmo tempo também cuidar de alguém mais novo, você se colocar como um canal de bênção na vida de uma outra pessoa, uma pessoa que talvez não entenda tanto da palavra como você entende, que não conhece, que não tem talvez a sua história de vida. É importante, é interessante a gente pensar como Deus usa a nossa história de vida para abençoar as pessoas, né? Como Deus usa as coisas que aconteceram na nossa vida, que de repente, naquele momento, foi uma marca tão dolorosa, tão negativa para nós, mas como Deus usa isso para servir como uma palavra de consolo, de fortalecimento, de alento na vida das outras pessoas. Então, quando eu penso que os relacionamentos, as pessoas que estão ao meu redor
servem também como instrumentos de Deus para me preparar, para que eu possa entender com maior clareza o meu chamado, as minhas responsabilidades, exercitar os meus dons, servir, eu percebo que Deus tem sido, assim, de fato, o meu pastor, o meu guia, né? Às vezes a gente fica querendo que Deus desça lá do céu, se materialize na nossa frente e dê para nós todas as direções que a gente precisa para que a gente possa viver a nossa vida. E às vezes Ele está fazendo isso através de pessoas que estão próximas a nós, de pessoas que estão bem ao nosso lado, da nossa esposa, dos filhos, de um pai, de um pastor, de um líder na igreja, de um vizinho, de um irmão, de um amigo, né, de um mentor, de um influenciador, alguém sério que tem um caráter provado, que tem um coração humilde, que tem de fato um comprometimento com Cristo muito especial, alguém de fato convertido. Então, como é bom a gente poder estar nessa jornada de vida, sabendo que o nosso papel nesse mundo está sendo construído, está sendo desenhado, e ao mesmo tempo também nós estamos participando disso e contribuindo com o reino de Deus. Então, quando eu penso na vida de Jonas, eu lembro da minha vida e eu fico pensando o seguinte: meu Deus, se eu não tivesse os amigos que eu tive, os pastores que eu tive, os recursos humanos que trabalharam trabalharam na minha vida, através da graça de Deus, trabalharam na minha vida, que foram instrumentos de Deus na minha vida, talvez a minha vida fosse muito parecida com a de Jonas. Onde Jonas falhou, e a gente precisa olhar para a vida de Jonas e perceber aquilo como um alerta, como um megafone de Deus, falando bem alto, para que a gente não caia na mesma cilada que Jonas caiu e viva, uma infelicidade constante. Às vezes as pessoas correndo atrás da felicidade, buscando, satisfazer os seus desejos, as suas paixões, elas parecem que entram num buraco mais profundo ainda de tristeza e de angústia, e elas não conseguem enxergar isso. E a vida de Jonas, de uma forma muito pontual, mostra pra gente que não é pela nossa força, pela busca dos nossos interesses, dos nossos desejos, que nós vamos alcançar aquilo que nós sonhamos para a nossa vida. Gosto muito daquele texto que o Senhor fala assim com muita clareza, né? Eu é que sei os pensamentos que tenho a respeito de vós, pensamentos não de mal, mas de paz, né? Para vos dar o fim que desejais. Quer dizer, Deus está atento aos desejos do nosso coração, né? Em alguma outra tradução, né, uma esperança, um futuro. Então todos nós sonhamos com um futuro melhor, sonhamos com dias melhores, sonhamos com uma posição, melhor. E Deus também sonha com isso. E Deus também está preocupado com isso. Então, Jonas, ele tem um mentor. O mentor é Deus. E esse mentor, de uma forma muito amigável, de uma forma muito abençoada, de uma forma muito diligente, diz para ele o seguinte: vai para a cidade de Nínive, vai para a cidade de Nínive e clama contra ela, prega naquela cidade arrependimento, prega naquela cidade que eles precisam deixar a sua maldade chegou até mim. E alguma coisa no coração de Jonas, alguns anos atrás eu ouvi uma palavra de um pastor muito interessante, que ele chamava Jonas de o profeta nacionalista, né? Jonas era tão apegado à sua nação e a tudo aquilo que havia acontecido em Israel, né? Os embates, as guerras, e ele tinha um pavor muito grande dos ninivitas, e que aquela maldade, aquela crueldade dos ninivitas quando pelejavam contra a nação de Israel, aquilo então veio à tona, veio à sua memória, e ele então disse assim: eu mesmo não, eu não vou para lá, porque eu não gosto desse povo, eu não gosto deles, eu quero mesmo é que eles se explodam, né? Mas Deus tinha um plano naquela cidade, e a gente vê claramente esse plano, porque Jonas vai, prega, e
eles se arrependem e Jonas se entristece com isso, né? Então, entre Jonas ir e a ordem de Deus, existe uma lacuna aí, existe uma tragédia aí. E é sobre essa tragédia que eu quero refletir com você. Entenda, Deus não deseja que a nossa vida seja pautada, seja marcada por tragédias. Pelo contrário, ele fala que as coisas, né, o crescimento espiritual, as coisas boas que precisam acontecer na nossa vida são de glória em glória, ou seja, de maturidade em maturidade, de etapa em etapa, a gente vai alcançando, a gente vai crescendo, seja na profissão, seja no contexto familiar, como pessoa, como cidadão, no serviço ao Senhor, na igreja, nos dons e tal, ou seja, em tudo aquilo que tem a ver com o projeto de Deus, a vontade de Deus para a nossa vida, aquela vontade que de fato vai nos colocar como instrumentos, como agentes da bondade, da misericórdia, né, de transformação do Senhor nesse tempo, na vida das pessoas. Então, eu tenho certeza absoluta que o Senhor está direcionando, está trabalhando na sua vida, está de alguma forma sinalizando para você que a tragédia não é o padrão dele, né? As coisas darem erradas na sua vida não é o padrão de Deus. As coisas caminharem de uma forma conturbada, atribulada, sabe? Tem gente que vive em batalhas constantes, a vida é uma guerra, é uma luta, mas não é porque ela está fazendo a vontade de Deus, é exatamente o contrário. Eu chamo de o princípio Jonas, né? Quer dizer, Deus tem direções claras para a nossa vida. Deus tem direções claras para a sua vida. E quando a gente quebra, a gente desrespeita essas direções, achando que as coisas vão dar certo na nossa vida, é importante a gente deixar claro que quando Deus estabelece a sua direção para as nossas vidas, não é porque Ele quer nos manipular, não é porque Ele quer nos fazer de marionete, é porque Deus conhece o nosso coração, Ele conhece o nosso ser, a nossa estrutura, Ele conhece, sabe, todo o nosso interior, e Ele sabe exatamente o que vai dar certo para nós. É como uma peça que precisa se encaixar perfeitamente na outra para que a máquina possa funcionar. Então, você é parte dessa grande máquina que é a bondade, a misericórdia, a vontade de Deus, o sucesso, seja lá como você queira chamar, né, a felicidade, mas você é parte disso. E a vontade de Deus, a direção de Deus, é um outro elemento fundamental. Então, você precisa se casar, se unir com a vontade de Deus. Quando a gente vê o que Jonas fez, a gente percebe o seguinte: será que você não está caminhando? Será que a sua vida não é, hoje, uma expressão do que Jonas foi, do que Jonas fez? Será que você não é um Jonas moderno? Por que eu estou perguntando isso? Olha para a sua vida. Olha para a sua vida até aqui, né? E você consegue discernir até aquele momento que você caminhava na vontade de Deus, você ouvia a direção de Deus, você conseguia absorver a vontade de Deus e fazer da vontade de Deus o seu prazer, a sua alegria, a sua comida diária, o seu alimento diário, e sem ela a sua vida não tinha qualquer sentido, qualquer relevância, qualquer importância, e de repente você consegue discernir quando esse modus operandi, essa maneira de você viver a sua vida, sempre ouvindo a direção de Deus, fazendo a vontade de Deus, colocando o reino de Deus em primeiro lugar na sua vida. Você consegue discernir quando você começou a desacoplar desse estilo de vida, de você estar sempre preocupado em agradar ao Senhor, em colocar a vontade do Senhor em primeiro lugar na sua vida, e você consegue perceber como, né, a sua vida, então, ela começa a, de alguma forma,
perdeu o sentido, você então começa a perceber como que as coisas começam a sair do controle e de repente os resultados que você esperava não acontecem, e isso em vários contextos. É isso que eu quero falar com você. Ele queria fazer a sua vontade. Então Jonas recebe uma direção para ir para Nínive e ele vai para um lugar completamente diferente. Ele pega o navio, tenta ir para Jope, e no meio daquele navio começa uma tempestade. Eu penso que Jonas é um arquétipo, sabe? Ele representa um estilo de vida muito comum para muita gente que está na igreja hoje, muita gente que quer acertar, que quer fazer a vontade de Deus, que quer servir a Deus, mas que não consegue absorver, colocar em prática a vontade de Deus, porque ainda não entendeu a necessidade de abandonar a sua vontade, de abrir mão dos seus desejos, dos seus sonhos. Então, Jonas, ele entra num navio e ele tenta chegar num lugar chamado Jope, e ali no meio daquele navio, daquele mar, acontece então uma grande tempestade, né? E é interessante a gente pensar o seguinte, que toda vez que nós colocamos a nossa vontade em primeiro lugar, e a gente quer chegar no final da nossa vontade, a nossa vontade é o nosso alvo, é o nosso destino, é o nosso caminho, é o nosso futuro, a nossa direção, certamente essa jornada vai ser uma jornada de muita tribulação, de muita tempestade. Eu fico pensando assim, quantas vezes Deus, ele nos abençoa, ele dá direções claras para nós, abre portas de emprego, nos coloca num contexto, numa família, nos coloca para servir numa igreja. Então eu vou falar sobre esses 3 aspectos só para você ter uma ideia. Quantas pessoas oram a Deus, pedem a Deus para Deus abrir uma porta de trabalho, e Deus abre, e de repente então ela se vê em confusões no trabalho, em problemas, ela se mete, sabe, em coisas que ela não precisava, não deveria se envolver, se meter, se mete em enrascadas, entra em confusões no ambiente de trabalho, às vezes em fofoca, e aí a pessoa se torna um Jonas ali no trabalho. Ela é uma fomentadora de tempestades, né? E aí o que acontece é que muitas vezes a gente deixa de ser uma ferramenta, um canal de bênção na vida das pessoas. Aonde nós estivermos, Deus quer usar a nossa vida, usar os nossos talentos, os nossos dons, para que o reino de Deus chegue no coração, na vida das pessoas, no trabalho. Sabe, eu percebo às vezes o final, né, da nossa vontade, da nossa vida, sempre alguma coisa obscura e escorregadia, como o fundo, né, o ventre de uma baleia. Tem gente que se mete em cada encrenca e se mete com as suas próprias mãos. Tem gente que Deus abre uma porta de trabalho, daqui a pouco a pessoa está se relacionando com alguém no trabalho que não era a vontade de Deus, ou daqui a pouco ela está ocupando uma função que de repente o Senhor não queria, mas ela tinha tanto desejo de estar naquela função, daqui a pouco ela atropela, ela machuca pessoas, ela mente, ela passa por cima de outras pessoas, ela engana, ela atrai para poder chegar naquela posição, e de repente quando ela chega lá, vem com ela todas as tempestades que ela, né, não gostaria de ter, que ela não imaginava que teria. Então a gente percebe assim, sabe, que há pessoas que são verdadeiros Jonas no seu trabalho. Aquele lugar onde deveria ser um lugar de harmonia, de amizade, de relacionamentos, de equipe, né? É um lugar de guerra, de confusão, de mentira, de fofoca, de ódio, de raiva, de dissensão, de disputa, de traição, porque no fundo, aquele Jonas que está ali não entendeu o chamado de Deus para a sua vida. Quer ver uma outra coisa interessante também? É a família. Tem pessoas que são Jonas no contexto da família. Tem gente que tem uma habilidade para arranjar confusão, briga, dissensão no meio da família. Só a vida familiar, todo mundo sofre. Os filhos sofrem, a esposa sofre, o marido sofre, os pais sofrem, os vizinhos sofrem, todo mundo sofre, porque não entendem que não é o padrão de Deus. Sabe, aquelas confusões, aquelas brigas,
aquelas guerras no meio da família. Então tem gente que no meio da família vive verdadeiras tormentas, né? E tem um cântico que diz assim, né? Minha casa será uma casa de bênção, né? Deus quer para a gente algo diferente disso? Claro que não. Deus deseja que a nossa casa seja uma casa de paz, uma casa de bênção, um lugar de harmonia, como a canção diz, e não de briga, de guerra, de peleja, de acusação, sabe, de mentiras, de traições. Outra coisa que é completamente diferente disso. A nossa casa precisa ser uma casa de bênção, mas infelizmente, por causa dessa conduta, dessa postura que a gente não entendeu a beleza, a vantagem da vontade de Deus na nossa vida. Eu queria deixar isso muito claro para você. É vantagem você estabelecer a vontade de Deus na sua vida, você pegar a vontade de Deus, atar a vontade de Deus no seu coração, né? Davi, quando Salomão era pequeno, falava com ele o seguinte, busca a sabedoria, pega tudo que você tem e compra a sabedoria, investe na sabedoria, amarra ela ao seu pescoço. E assim deveria ser também o nosso desejo, a nossa expectativa, sabe? Com relação à vontade de Deus, de amarrar a vontade de Deus a nós e não largá-la de forma alguma. E um outro aspecto também que eu queria falar tem a ver com a igreja. A igreja é um lugar tão especial, tão bonito que Deus estabeleceu para que a gente pudesse ser formado espiritualmente. O papel da igreja é fazer de você uma pessoa parecida com Cristo. Note que o próprio Senhor Jesus diz, através de Paulo, que ele virá buscar uma igreja imaculada, sem mácula, sem ruga. Ou seja, não é uma coisa amassada, machucada, ferida. Não! Jesus vai vir buscar uma igreja linda, uma igreja, sabe, a comparação que Paulo faz é uma noiva. E a gente às vezes vê aquele vestido da noiva impecável, bonito, branco, sem uma mancha, sem uma marca, né? Talvez não como a minha camisa aqui, tá um pouco amarrotada, mas sem nenhuma marca. É assim que Jesus quer a sua igreja, é assim que Jesus quer você. E eu vejo às vezes as pessoas pelejando, sabe, por cargos, pelejando, sendo vaidosas, disputando, né, brigando umas com as outras. Sabe qual é o meu maior desejo aqui? A minha maior preocupação é servir, abençoar você, servir você. Minha maior preocupação, meu maior desejo, eu anelo, minha alma suspira para servir você, para de alguma maneira poder ser um instrumento, uma ferramenta de Deus na sua vida, para que você possa alcançar, né, o seu propósito em Deus. Uma vez eu ouvi uma pessoa dizendo para outra o seguinte, olha, se você precisar subir nos meus ombros para alcançar os seus objetivos, eu quero que você saiba que você pode contar comigo. Isso é o princípio na igreja, isso tem que ser um princípio, sabe? Se a gente precisar sustentar outra pessoa para que ela possa chegar mais longe, alcançar o seu objetivo, esse tem que ser o nosso papel. E esse é o desejo do meu coração, servir você. E eu sei que muitas vezes as pessoas, pela imaturidade, ou, sabe, por desejos mesquinhos, ou por outros propósitos, outras ambições, elas veem na igreja alguma coisa onde elas precisam dominar, mandar, aparecer, e isso tudo tem a ver com as obras da carne, né? Vaidade, dissensão, disputa, peleja, briga, gritaria. Isso não tem nada a ver com a nossa vida na igreja. Então, já partindo para a conclusão, existem muitas pessoas que são como Jonas na igreja, né? A vida delas é sempre causar tempestades, é sempre ocasionar perdas para as outras pessoas, e chega um momento que aquilo que aconteceu com Jonas acontece com a gente, com os
fomentadores de tempestades também, né? Então é importante a gente estar atento a isso, né? Quantas pessoas são abandonadas, quantas mulheres abandonam seus maridos porque não aguentam mais, porque ele é um fomentador de tempestades. Quantas pessoas perdem o emprego, né? São talentosas e tudo mais, mas o gerente, o chefe ali não consegue ficar com aquela pessoa porque ela só faz criar tempestades, ela desagrega, ela atrapalha a vida da empresa. E quantas vezes na igreja isso também não é assim, né? As pessoas, elas meio que são vomitadas, né? Porque a vida delas é arranjar confusão, encrenca, briga, e isso chega uma hora que cansa, sabe? Então, a minha palavra para você hoje é: abandone o Jonas que tem dentro de você. Se volte para o Senhor. Sabe? Mate o Jonas que tem dentro de você. Essa é a minha palavra para você hoje. Deus tem um chamado lindo para você. Deus tem um propósito tremendo para a sua vida. Deus tem, com certeza, pessoas que Ele quer que você alcance, que você conclame, né, arrependimento para elas. Elas vão corresponder, mas antes que isso aconteça, é necessário que você se converta desse estilo de vida que é colocar a sua vontade em primeiro lugar. Toda vez que você coloca a sua vontade em primeiro lugar, você se torna um idólatra. Isso é um tipo de idolatria, né? Porque a palavra do Senhor nos diz que nós devemos amar ao Senhor sobre todas as coisas, em primeiro lugar. E quando a gente coloca a nossa vontade em primeiro lugar, nós estamos colocando a nossa vontade num lugar muito claro, né? Numa posição, num lugar de proeminência, num lugar de honra que ela não deveria ter. A nossa vontade precisa estar sujeita, subjugada, submissa à vontade de Deus. Todas as vezes que você entende aquilo que está escrito, né, em Mateus, buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua vontade, né, e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas, você coloca a vontade de Deus no lugar de honra. Isso é dar honra ao Senhor. Então a minha palavra para você nessa noite é que você de fato entenda, né, o seu potencial que Deus tem na sua vida. Veja o que aconteceu com Jonas. Ele foi para aquela cidade e ele pregou e milhares de pessoas se converteram, né? Muitas pessoas, todas as pessoas, toda a cidade, Deus se apiedou delas e toda aquela cidade se voltou para o Senhor. E eu fico pensando quantas pessoas Deus quer alcançar através de você, mas é necessário que você entenda, sabe, o chamado de Deus para a sua vida, coloque a vontade de Deus em primeiro lugar, deixe de ser um gerador de tempestades na sua própria vida e na vida de outras pessoas, e se transforme realmente num instrumento, num canal de bênção de Deus para alcançar e abençoar a vida de todos aqueles que Deus confia a você. São essas pessoas que Deus vai requerer de nós quando nós chegarmos diante dele. Então, a minha palavra nessa noite para você é que você de fato reflita, olhe para a sua vida, olhe para o seu coração e veja exatamente quem Deus quer que você seja para Ele e não o que você é hoje, porque é isso que conta, tá bom? Deus abençoe sua vida, quero orar por você. Pai, no nome de Jesus, nós estamos aqui reunidos nesse lugar, pregando, ministrando a Tua palavra, e o Senhor fez um chamado para nós hoje, um chamado para que a gente possa ser, ó Pai, um pregoeiro da Tua justiça no nosso trabalho, na nossa casa, na igreja, onde a gente mora, no nosso condomínio, no meio dos nossos amigos, aonde nós estivermos, Senhor. Que de fato a luz do Senhor, a luz de Cristo, possa resplandecer em nós e que as pessoas sejam tocadas, alcançadas, que elas se arrependam, ó Pai, de uma vida mundana, da sua maldade, do seu pecado, porque de alguma forma elas tiveram contato com a gente, com a nossa vida.
Que nós não sejamos, ó Pai, como aquele homem que estava dormindo no meio da tempestade. Que nós não sejamos, ó Pai, aquele homem que fez com que aquelas pessoas perdessem, ó Pai, os seus bens naquele barco, tivessem perdas. Que nós não sejamos, ó Pai, como aquele homem que foi lançado ao mar, tirado daquela embarcação, para que houvesse paz ali naquele lugar. Não, Senhor. Que onde nós estivermos, a paz esteja conosco. Que onde nós pisarmos, nós possamos levar a Tua paz. Nós sejamos, ó Pai, portadores, ó Pai, depósitos da Tua paz. Por isso eu oro nessa noite, pedindo ao Senhor que o Senhor nos dê forças para que nós possamos, ó Pai, nos posicionar como pregoeiros da Tua justiça, no nosso trabalho, na nossa casa, ó Pai, no meio dos nossos amigos, aonde a gente plantar a planta dos nossos pés, que nós possamos levar a paz e não a guerra, e não tribulação, e não tempestade. Que nós, ó Pai, sejamos portadores, mensageiros da paz que excede todo entendimento, da paz que guarda os corações, dessa paz que é o próprio Senhor Jesus. É essa a minha oração. Abençoa o Teu povo, em nome de Jesus. Amém.